Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do Flamengo nesta terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Mais um corte, nós vamos reagir juntos aqui do canal da ESPN Brasil, programa Equipe F. Pascoalzinho, Zé Elias, trazendo informação do Mengão que amanhã pode ganhar o seu 9º título do Campeonato Brasileiro. Basta uma simples vitória, um simples triunfo contra o Ceará. Expectativa de casa cheia no Maracanã, 70 mil pessoas devem estar presentes às 21 horas e 30 minutos da noite. Então já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Frente. Só que tem uma coisa, né, meu senhor? Tem uma coisinha que aí é que entra a SAF. O Pedrinho que está ali na foto atrás de você, o Pedrinho, essa temporada o Cruzeiro vai receber em torno de 840 milhões de reais. Perfeito? 840. Arrecadou? Vai arrecadar. Eu acho que menos, hein? Vai dar, na final da Copa, pode dar entre 800 e 840 milhões. Nas minhas contas. O Flamengo dá quase bi. 2 bi. Dá quase 2 bi. E aí, o que faz? 3, 4 vezes a mais? É que assim, né? Muita coisa, gente. A diferença dos que estão na frente, o Palmeiras vai arrecadar 1 milhão e 400 aproximadamente. É muita diferença. A diferença, né, Pascoal? A diferença, assim, a gente sabe, né, que a repercussão, a grandeza do Flamengo, torcida, isso tudo faz a diferença. E aí, de novo, eu volto a insistir, o que eu falei ontem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, às vezes é muito duro, às vezes não é tão duro, às vezes, né, as declarações, mas eu volto a falar. A administração do BAP, desde que entrou, é uma administração boa em relação ao que ele vê para o clube. Eu lembro quando ele entra no clube, ele fala sobre o Landim passou a camisa 10 para o Arrascaeta, assim e tal. Pô, nós poderíamos ter feito um evento, ter anunciado melhor quantas camisas poderíamos vender, ter feito vamos dizer assim, né, uma preparação melhor com a própria marca do clube que patrocina. Ou seja, ele é um... Tem que ser mais midiático. Isso, camisa 10 do Flamengo, camisa 10 do Zico. Ele sabe vender. Mesmo quando ele discordou, né? Que o Landim conversou e aí eu quero ver, não aconteceu e tal. Eu acho que ele vê muito para o clube. Às vezes as pessoas não gostam disso. Mas ele está defendendo uma posição dele, ele está defendendo um clube que é o Flamengo, ele está defendendo uma torcida gigantesca, que é conhecida como nação. Ele tem que ver o melhor. E muitas vezes você, defendendo o seu ganha-pão, você não vai agradar todo mundo. E você está no meio de... no meio de tubarões, no bom sentido, né? As pessoas negociam, fazem as coisas, cada um vê o que é o seu próprio umbigo, então assim, é natural. Agora, você vê o quanto o Flamengo conseguiu arrecadar, o quanto o Flamengo consegue se distanciar dos outros. Tem um treinador que foi uma aposta o ano passado, porque o Felipe foi uma aposta, mas que a torcida comprou o barulho pelo histórico do Felipe. O Felipe fez jus a isso. Essa renovaçãozinha do Felipe, ele vai lavar a égua. Mas tem que lavar a égua mesmo. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Porque ele sai de um sub-17, ele é campeão da Copa do Sub-20, né? Que ele foi campeão mundial. Ele passou pelo 17, né? Ele foi 17, 20, aí ele é campeão mundial Sub-20. Ele ganha do Olympiacos, eu acho, no Maracanã. Acho que foi o Olympiacos. Depois ele assume campeão da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Flamengo é campeão brasileiro, não acredito que vá acontecer uma coisa extraordinária. Domani. Né? Então ele bate a meta. Ele bate a meta que foi combinada com o presidente, ele é campeão da Libertadores, né? Então assim, se você pegar com os outros rivais, aí você vê... E gastou para chuchu também, Zé Elias. Sim, mas tem resultados. Se o Cruzeiro gastou 30, o Flamengo nessa temporada gastou, olha lá, 48 milhões e meio de euros. Samulino 22, Carrascal 12,5, Emerson Royal 9, caro, hein, Pascoal? Juninho 5 milhões e aí... pagando, entre aspas, apenas os vencimentos, né? Sem dinheiro de transferência, Jorginho, Saul e Danilo, os 3 vindo do futebol europeu. Então, aí eu vou fazer uma... Mas isso daí eu... 300 milhões. Quando? 300 milhões. Quanto... Ai, que gostoso, hein, Pascoal? Quanto o Flamengo arrecada? Esse ano 1 bi 800. Quanto ele ganhou no Mundial? Quanto ele ganhou agora nas arrecadações? Só na Sul-Americana, na Libertadores. E tem uma coisa que é a valorização da marca. São títulos. Aí você pega lá, e aí não tem jeito, a gente tem que fazer a comparação. Quanto o Palmeiras custou?
Sim, a gente já vai mostrar daqui a pouquinho. Quanto o Palmeiras gastou para formar o time que o Abel pediu? E nessa lista aí, 4 foram titulares na final da Libertadores. Sim. Com os jogadores que o próprio Abel pediu, e um de característica. O Juninho, o outro não, Royal. E aí, e o que o Palmeiras ganhou? A gente tem que fazer essa comparação. Não tem jeito. E o que o Palmeiras ganhou? Por toda a organização, eu também gosto da Leila, eu acho que é uma ótima gestora, mas você tem que valorizar. A marca valoriza. Você vê o estádio cheio, lotado, título, o cara levantando, a criança que está assistindo o jogo fala, quem é o Flamengo? Olha o verde, Flamengo. Rapaz, olha a Tetra. Quase 111 milhões de euros. O dobro, né? Nossa Mais senhora. que o dobro do Flamengo. Vitor Roque, 25,5. Paulinho, que mal jogou, 18. Ramon Sousa, 12,5. Facundo Torres, jogador do qual Oswaldo Pascoal é presidente do fã-clube. M. Martins, 7 milhões e 150 mil. Jefté, 6. Como é que é, Pascoal? Hã? Jefté? Saudade, Pascoal? Kelvin, 6 milhões. Carlos Miguel, 5,5. Micael, 4 milhões e 800 mil euros. Evangelista, 4 milhões de euros. E o Fux, que veio por empréstimo do Atlético Mineiro. O Palmeiras vai pagar o... Gastou o Palmeiras, hein? Gastou, mas se você pegar aí esses jogadores todos, você vai ver que desses aí, só o Evangelista é um jogador que já passou a linha dos 25 anos. Gente, quando é que a gente ia imaginar que um clube brasileiro... A gente já teve esquadrões aqui, o Zinho já fez parte de times maravilhosos, muito melhores do que os times atuais. Batia figurinha nessa figura. Você jogou em grandes times aqui no Brasil também, grandes times do Corinthians. Quando é que a gente ia imaginar que um clube brasileiro contrataria o atacante do Barcelona? O Palmeiras fez isso. O Palmeiras contratou o atacante do Barcelona. Contratou o Tigrinho. Mas assim... E o Flamengo do Atlético de Madrid. Tá certo. O ponto esquerdo do Atlético de Madrid, que jogou a final da Libertadores da América. Quando a gente fala que o Palmeiras contratou jogadores mais jovens, numa relação para montar o seu elenco, o Abel tem essa visão de também... Tem time na Premier League, desculpa te interromper, Pascoal, tem time na Premier League que não investiu para essa temporada o que o Palmeiras investiu. É verdade. O Brentford gastou 98 milhões e 700 mil. O Brighton, 80 milhões. O Crystal Palace, 55 milhões. O Fulham, 44,5. Aston Villa, 30,5. Times que disputam a Premier League. Sim, mas o que eu acho correto é o seguinte. Palmeiras, Atlético e Cruzeiro estão numa situação de que eles têm de onde tirar o dinheiro e não ficam no vermelho. Não adianta você achar que você vai comprar um diamante, sendo que seu dinheiro não dá para comprar um diamante. E aí o que acontece? Aí acontece o que a gente vê nos outros 90% dos clubes brasileiros. É um monte de dívida e querendo contratar, porque a torcida disse, contrata que a gente resolve, que a gente vai no estádio, que a gente paga. Não paga mais. A torcida não consegue pagar 110 milhões de euros. Pascoal, mas se você aqui imitar o Flamengo de 2012, 2013, até 2018, a partir de 18 ali... Essa é a versão do São Paulo atual. Então, mas hoje em dia não dá mais para dar essa flamengada. Essa é a versão do São Paulo. Porque hoje em dia, se você fechar demais a torneira, você cai para a segunda divisão. Essa versão que você está apresentando é a versão do São Paulo. O São Paulo agora que promete arrumar um dinheiro... Da Galápagos, o mesmo fundo. Tem time que não fecha e corre risco de cair. Então, é verdade. Aí assim, e hoje você só consegue, Pascoal, arrecadar dinheiro grande se você for competitivo. Se você estiver brigando Se você estiver brigando por coisa grande, por título. Ou por boas colocações, por passar por muitas fases nos torneios. Passar em Libertadores. Senão você vai ficar Copa 20 anos enxugando o gelo. Mas, o Plihal, 90%, mais do que 90%, porque na atualidade acho que 92% dos times brasileiros passam por esse tipo de situação. Né? Agora, tem dois que o Atlético Paranaense e o Curitiba voltam para a primeira divisão.
com administrações diferentes. O Curitiba, por exemplo, é uma SAF. Mas o Atlético Paranaense continua do mesmo jeito. Mas o Atlético tem uma administração moderna. Mas tem dinheiro para gastar. Mas aí eu coloco o Mirassol nessa discussão. O Mirassol gastou quanto para formar esse orçamento. Menor orçamento da primeira divisão. E o que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro contra os times grandes? Contra os times grandes. Trabalho espetacular. Trabalho espetacular. Ou seja, você pode, imagina, você tem dinheiro e você precisa gastar o que você está gastando aí, você tem que ter um time que tem que bater sempre na... Então, é isso que eu ia falar com o Pascoal, com o Zinho e com vocês. O Palmeiras vive uma realidade, trazendo aqui para a América do Sul, uma realidade de Real Madrid, lá na Europa, na Espanha. Está muito acima dos outros. Está muito acima dos outros. O Real Madrid, quando passa uma temporada sem levantar nenhum troféu, o que acontece, Pascoal? Não, assim, tem impactos. O quê? Gera impacto. O Cristiano Ronaldo, com 200 gols no Real Madrid, ficava 3 jogos sem marcar, já era vaiado. Sim, mas a gente tem que entender... Você tem que entender que existe... o que ele quis dizer. Eu entendi. É o treinador. Não é o treinador, não. Não, eu acho que assim, você gastar... A vidraça é grande, Zé. Você gastar 800 milhas e não ganhar nada. Mas o ano passado, o que aconteceu? O que ganhou o ano passado? Quem? Palmeiras. O Campeonato Paulista. E esse ano? Não. Então? É isso que eu tô falando. Mas São 2 anos, o Plihal? Então. São 2 anos. O Plihal? A gente tem que E aí, beleza? Não, a gente não pode viver só de resultado, tal, não podemos... Não, porque, eu tenho uma opinião muito diferente dessa aí. Quando os treinadores falam assim, não, vocês têm que ver o trabalho. Não, o trabalho não é o resultado. Peraí, eu te contrato para você me trazer resultados. Claro. Nós estamos falando aí, quanto custa um time de futebol? Sim. E você não ganha nenhum campeonato? Qualquer empresa no mundo precisa bater as metas. Lógico, se você não bater as metas, é retenção. Vem opa, corta aqui, corta ali, corta aqui. Vamos lá, vamos refazer tudo de novo, a custo um pouquinho menor e tal. Assim, não acho que tem que ser mandado embora. Porque eu acho que é um bom treinador, o Abel. O Abel é sensacional. Só que tem que ser cobrado. O Abel, peraí, o ano passado foi só o Paulista. Esse ano aqui, mas eu cheguei. Não importa. Aqui no Brasil, infelizmente, o vice é o primeiro perdedor. Sim. Né? Primeiro dos últimos. É o primeiro dos últimos. Só uma coisinha. Tem que Vocês ganhar. estão falando aí o Palmeiras, eu não sou bom para ficar guardando coisa. O Palmeiras já recebeu proposta do River Plate pelo Flaco Lopes. De novo. O Flaco está tretado também, com o né? Abel Ferreira? Há rusgas entre os dois? Não. Eu li na imprensa argentina isso. Não tem rusga. É que o Abel não poupa palavras quando é o caso do Flaco Lopes. Já deu várias arrepiadas no Flaco esse ano foram 3, né? Desde o começo da temporada? Não, desde o começo. Quando ele disse que ele não ficava nem no banco, que era a opção dele próprio, porque ele não estava treinando bem e não estava muito interessado em treinar. Ou ele não falou isso? Falou. No começo do Campeonato Paulista. Chegava atrasado. Entendeu? Aí vai. Eu sei que o River Plate já procurou o Palmeiras de novo, tinha procurado no meio do ano, o Palmeiras não quis vender, procurou agora de novo. O River Plate tem 100 milhões para gastar, né? Tem 100 milhões, segundo dizem, 100 milhões de dólares para gastar. Eu não sei de onde que eles arrumaram, mas tem lá 100 milhões para gastar. Ponto. E o primeiro nome é o do Flaco Lopes. Perfeito? O Palmeiras recebeu... O River Plate tem 100 milhões de dólares para gastar? Falou. Tá, mas você viu como será o contrato? Como serão os contratos dos jogadores? 60% só. Depois você tem metas para chegar a 100. Esse eu vi. Vai lançar a moda, hein? O Palmeiras também recebeu proposta pelo Everton, pelo goleiro. O Abel disse que o Everton Grêmio, não sai. Grêmio, né? Me parece. O Abel já disse que o Everton não sai. Pode escolher outro, porque o Everton não sai. O Everton vai ficar. Vai retomar a condição de titular? Não sei. Aí depende da escolha do treinador. Vene Casagrande, você tem planejamento para esse jogo contra o Inter? Sim, um pouco antes do programa começar, eu perguntei a uma pessoa do Flamengo o que o Flamengo pretende fazer caso consiga de fato o título nessa quarta-feira. E, gente, o Flamengo pode ser campeão mesmo se perder o jogo. Basta o Palmeiras perder o duelo dele com o Atlético Mineiro, o que também não é nenhum absurdo. Quando é que é o primeiro jogo do Mundial? O primeiro jogo é na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Exatamente. É um jogo internacional e aí o Flamengo vai ter que viajar para buscar o Mundial. Exatamente. E aí, teoricamente, o Flamengo tem que chegar lá no dia 8. Sim. Então, ou seja, a importância do Flamengo ser campeão já nessa quarta-feira. Porque o Flamengo sendo campeão nessa quarta, o planejamento é, no sábado, viajar, independentemente de quando seja o jogo contra o Mirassol. Porque existe a possibilidade desse jogo contra o Mirassol na última rodada, marcado para o dia 7, ser antecipado para sábado. Mas aí depende se tudo estiver definido para o Flamengo e para o Mirassol. Se a vida do Mirassol, por exemplo, não tiver sido definida, você não pode antecipar.
Porque aí não seria justo com os demais clubes Mas e nem vem com o cá, Mirassol. e se tiver até domingo brigando pelo título, como faz? Aí que tá, tem que ser campeão nessa quarta. E se não for? E se não for, o Flamengo vai ter que mudar o planejamento. E qual vai ser o planejamento? Botar o time ideal no domingo contra o Mirassol. E aí? E aí o quê? Não tem o que fazer. Viaja, chega lá dia 8. Igual o Botafogo foi ano Exatamente. passado. Por isso que ser campeão nessa quarta-feira é extremamente importante e talvez seja a maior motivação para os jogadores. Porque eles jogando bem e ganhando o jogo e sendo campeão, pronto, eles podem descansar no final de semana. Quando eu falo descansar, eles podem focar na preparação para o jogo contra o Cruz Azul no dia 10, na quarta-feira que vem. Então, te respondendo, Fernandinha, Flamengo sendo campeão nessa quarta, o elenco viaja no sábado. E se não for campeão nessa quarta? Não tem jeito. Aí vai ter que jogar com força máxima no domingo. De janeiro... E detalhe, muita gente fala assim, mas o jogo contra o Mirassol é em São Paulo. Não, não é em São Paulo. A logística para jogar contra o Mirassol é extremamente complicada. Ou seja, ia complicar demais a vida do Flamengo. Ir para Mirassol, voltar para o Rio, depois viajar para o Intercontinental. Então seria extremamente desgastante. O ideal é vencer nessa quarta-feira, o que também não é nenhum absurdo. Porém, se empatar ou até mesmo perder, é torcer para o Palmeiras perder o duelo dele com o Atlético Mineiro. E aí, a gente tinha, na verdade, um campeonato brasileiro finalizando 21 de dezembro. Sim. Até 3 meses a gente tinha isso. No início do ano, em janeiro, eu falei, essa tabela tá doida. A CBF não tá pensando se um brasileiro vai brigar por tudo esse ano. Porque eu passei isso na pele no ano passado, como funcionária do Botafogo. Eu vi os meninos se lascarem lá, fisicamente falando. A gente estava buscando um brasileiro no domingo. Depois, obviamente, teve uma pequena festa ali pra gente, de comissão, funcionários, e atletas e familiares. No próprio estádio, eles saem do campo, vão pra festa. E da festa eles descem, tomam banho, pegam a bolsa, entram no avião e vão pro outro lado do mundo. Para jogar um Mundial de Clubes. E, obviamente, você viu, naturalmente, um Botafogo completamente arrasado fisicamente. A viagem é cansativa, o avião também não era lá dessas Isso coisas, mas aconteceu aí... com o Palmeiras em 2020 Isso também. é muita falta de uma organização, de pensar que o Brasil vai estar no topo, Quer que eu Pedrosa. te fale a minha opinião, Fernanda? A minha opinião séria mesmo? O clube sul-americano não tinha que fazer 3 jogos. Por que o PSG, na Europa, é o campeão da Europa? Verdade. Ele vai jogar um jogo. E a gente, que é campeão da América do Sul, vai jogar um jogo. Por que Não, isso? São 3 jogos, na verdade. 3 jogos. Por que a gente vai jogar 3 jogos? É verdade. Por que a gente vai jogar 3 jogos? E nossa temporada tá terminando, a deles tá na metade. Cadê a força da CBF? Cadê a força da Conmebol com a FIFA? A gente faz 70 jogos no ano. Nós somos o lugar que mais joga no Brasil, no planeta. No planeta. Por que a gente tem que jogar contra o Cruz Azul, depois contra o Piramides e depois contra o PSG? E o PSG só vai jogar um jogo. Qual é a lógica verdade, disso? Pedrosa. E o PSG no meio da temporada. E o PSG tá no meio E da ainda temporada. tem um detalhe. 17 de dezembro, último jogo. Aí no dia 17 de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro 2026. É isso que eu tô falando. Então assim, cadê? Por que não bate o pé? Por que aceitou esse tipo de coisa? É o que E eu aqui, falo. imagina só se o Flamengo tá brigando pela Libertadores, ganhou e pela Copa do Brasil. Olha o dia. É isso que é o ponto. Olha o dia da final da Copa Intercontinental. 17 de dezembro. É o dia da primeira final da Copa do Brasil. Ainda tem essa loucura, né? Imagina se fosse essa... acontecer, porque não é possível. Como não foi impossível ano passado o Botafogo ter que viajar, depois jogar um jogo e tem essa exigência de você chegar lá 48 horas antes, sei lá, 2 dias antes, não sei qual o tempo. Esse Intercontinental está esvaziado, né? A verdade é essa. Ganha né? ele pra ver se O tá esvaziado. Não, tá esvaziado. Não assim. tá. Não tem mais a mesma importância justamente por conta do calendário. tem sim, Porque Vene. assim, é desumano. Não, é desumano. É É desumano. desumano. Não tem como você chegar e dizer que o Flamengo vai chegar lá e vai brigar no mesmo nível que os demais clubes. Inclusive, a imprensa mexicana já tá tirando o Cruz Azul como grande favorito pra cima do Flamengo. Justamente por conta disso Sim, que a gente o tá cansaço. debatendo. E outra coisa, o que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes? Mesma coisa. Pegamos um Brasil na metade da nossa temporada e não no final, como eles pegam a gente aqui, os europeus, e amassamos no Mundial de Clubes, Pedrosa. Todos nós 4. Fluminense, Flamengo. Ainda temos mais notícias para vocês. Acabou de sair portal Mercado da Bola. Também vamos aqui o lance.com, Bola VIP, Mundo da Bola, Coluna Fla, tudo noticiando essa notícia, saindo aqui no Radar do Mengão, nessa terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025, acertando a saída do Al Hilal da Arábia Saudita. Davi Nunes
entra no radar do Flamengo. O Flamengo já segue planejando a temporada 2026, que vai ser muito agitada, vai ser muito rápida, porque o Campeonato Brasileiro já começa em janeiro, porque é ano de Copa do Mundo, 2026 é Copa do Mundo, então o calendário vai ser muito apertado aí, então o Flamengo está focado. Então, acertando a saída do Al-Hilal aí, o Flamengo está planejando as novas mudanças da equipe para 2026. E para isso precisa de algum reforço. O Carioca deseja contratar um novo camisa 10, Nunes, que é uma das opções da equipe. Atualmente o atleta está no Al-Hilal da Arábia Saudita, mas já tem plano de deixar o clube saudita. No entanto, o atacante está satisfeito com a equipe, deixou claro que o seu desejo de mudança. O uruguaio, que é muito amigo, muito próximo de De La Cruz, de Arrascaeta, de Varela, vê com bons olhos aí essa aproximação do Flamengo na sua situação, né? Ele tem um perfil que agrada Felipe Luiz. O perfil do atleta seria perfeito para o estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, assim como no Pedro, o uruguai seria o atacante de área. No entanto, o estilo dos dois é completamente diferente, já que Pedro é especialista em faro de gol por seu perfil técnico. No caso de Dauri, o diferencial é sua capacidade de atacar pelos espaços e o bônus de sua velocidade impressionante. Vale ressaltar que ainda tem contrato com a Arábia Saudita até 2028, mas o jogador já deixou claro que quer antecipar a sua saída no final dessa temporada. E com isso o Flamengo está de olho, né? O Flamengo está de olho no jogador uruguaio, que é muito próximo, muito chegado. Será mais um uruguaio no Flamengo? Mais um jogador uruguaio aí com a camisa do Mengão. Já temos Varela, já temos Arrascaeta, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha. Então seria mais um uruguaio que estaria pintando com a camisa do Mengão. Outro jogador que pode estar pintando também, que agrada muito aí o nosso técnico Felipe Luiz, se chama Ares, né? Ares, que hoje está no futebol da Inglaterra, ex-jogador do Fluminense. Boa passagem no futebol brasileiro, né? Ganhando Libertadores com o Fluminense, ganhando Copa do Brasil. E isso aí é muito bom. O Flamengo buscando um atacante. E Arias chegou a jogar na Colômbia até como volante, né? Segundo volante. Já no Fluminense ele jogava como meio campista. Seriam dois bons reforços aí para o Flamengo. Já avisando a temporada 2026, a gente está no final de dezembro, daqui a um mês já abre a janela de transferência para a janela de 2026.